Olá, povo queridos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Deus seja convosco. Que Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoe e continue abençoando a sua vida, iluminando os seus caminhos, abençoando toda a sua família. Eu começo este vídeo, deixando uma mensagem de fé, mensagem bíblica, aonde diz no Salmos 46, versículo 1 em diante: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, tá bom? Não temas, não tenha medo de nada, porque Deus é o teu socorro. Ele é o meu, Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio. Como diz no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ou aquele que habita, a sombra do Onipotente descansará. Se nós estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, ou seja, na confiança em Deus, na proteção em Deus, Ele vai ser o nosso protetor. A presença dele vai nos proteger, tá bom? Vai nos livrar de todo o mal. O que é habitar na presença de Deus? É estar confiando nele a todos os momentos. Bem, eu quero dizer também o seguinte: Deus tocou no meu coração, ele me incomodou, para deixar este humilde vídeo, para trazer um alerta, para as pessoas que se dizem líderes, pregadores, cristãos, para todos nós. Hoje em dia, muitas pessoas não querem ir para a igreja, não querem ser cristãos, ou zombam dos cristãos, zombam dos pregadores das igrejas, porque há muitos escândalos. Placa de igreja sem nenhum conteúdo bíblico, respaldo bíblico, nenhuma referência bíblica, sem sentido algum. Nomes que não tem nenhum sentido, é o puro escândalo, escárnio da palavra de Deus, zombaria. Então a Bíblia diz: ai daqueles que zombam. Deus não se deixa zombar. Aqueles que zombam de Deus, cedo ou mais tarde, pagará o seu preço. Se eu quiser dinheiro, eu vou trabalhar. Se eu pregar a palavra de Deus com honestidade, Deus não vai me deixar nada faltar. Mas devemos representar o Evangelho como Cristo representava. Muitos amaldiçoando, eu te amaldiçoo, desejando mal, para querer ver a queda da pessoa, dizer: tá vendo, eu sou de Deus. Não, nós não podemos amaldiçoar ninguém. A maldição existia antigamente, nós estamos hoje na graça, num favor não merecido ou imerecido. Antigamente era o tempo da lei. Nós não estamos mais presos à lei. Nós estamos vivendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos amar, abençoar aquele que nos persegue. Quanto mais uma pessoa que se diz ser pastor, ser pastora, ser líder, ser pregador, ser pregadora. Alguém lhe injustiçou, lhe fez um mal, lhe julgou. Isso faz parte do nosso preço de um cristão, de um pregador, de uma pregadora. Você quer vida boa, vida mansa, mar de rosa? O povo do passado passaram pior. Pagaram até com a morte, foram injustiçados, criticados. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar quando passarmos pelas perseguições, porque assim perseguiram os profetas, aqueles que vieram antes de nós. Jesus foi injustiçado, perseguido. Ele foi tido até como príncipe dos demônios. Mas ele venceu na palavra. Ele não amaldiçoou ninguém. Hoje em dia, ao invés da liderança, dos pregadores orar pelo próximo, estão amaldiçoando, estão querendo se vingar, postam uma coisa na internet, e aí quando alguém critica, querem procurar justiça, querem amaldiçoar. Não, devemos sim nos defender, fazer as coisas certas, mas quando vem as lutas, é o pago, é o nosso preço, é coisa maligna.
Quem vai fazer justiça é Deus. A Bíblia diz que a vida e a morte pertencem a Deus. Olha, eu quero deixar aqui uma mensagem bíblica. Olha o que diz aqui na Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 44. Que devemos amar ao nosso próximo. Amar aquele que nos persegue. Orar por aquele que nos persegue. Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Está escrito aqui, ó, em Mateus capítulo 5, versículo 43, versículo 44, né? E em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 e 8, diz assim, que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém me amaldiçoa, eu não vou ter medo, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu não vou ter medo de macumba, de demônio, de bruxaria, de olho grande. Nada. Existe. Mas só vai pegar naqueles que não estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não é só ir para a igreja, pegar a Bíblia, botar debaixo do braço, ler, não. É viver, assumir Jesus, fazer uma aliança com Cristo. Quando a pessoa está em Cristo Jesus, o próprio Deus vai nos defender, vai ser nosso juiz. Jesus vai ser nosso advogado. Não vai precisar ficar me defendendo, a não ser na hora que Deus permitir. O mal só vai poder me derrubar se Deus permitir. E se Deus permitir o mal chegar àquele que serve a Ele, vai ser para alguma coisa boa, para glorificar o nome dEle. Como o povo do passado, quando eles iam até a morte, a prisão, eram perseguidos, eram para glorificar o nome de Jesus. Se Ele quiser que eu morra, que eu seja condenado, vai ser para glorificar o nome dEle. Mas Ele não vai permitir nenhuma condenação, nenhuma maldição chegar à minha vida, à sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você, se o Senhor e a Senhora estiver verdadeiramente aliançada com Cristo, com Deus, Criador dos céus e da terra, com Jesus, o nosso Salvador. Então, pregador, para dessa criancice, meninice, essa besteira, está amaldiçoando. Quem vai ouvir a sua maldição é o próprio diabo, o próprio Satanás. Porque a Bíblia diz assim, olha, como penseis, assim sucederá. E como determineis, assim se efetuará. Ou seja, se eu pensar algo bom e determinar algo bom, Deus vai me ouvir. Agora, se eu falar besteira, quem vai ouvir é o próprio diabo. Eu tenho intimidade com Deus, eu sou Bosmonte, olha, não importa. O diabo tentou derrubar, tentou ao próprio Jesus, os próprios apóstolos, né? Quanto mais eu, quanto mais você, quanto mais a gente somos pequenos, carne e osso, tá bom? Então não empreste a sua boca para o mal, está escrito. Não fale besteira, porque fazer milagres não quer dizer que está salvo. A Bíblia diz que naquele dia virá muitos e dirão assim, olha, em teu nome expulsei demônio, fez sinais, enfim, e Deus vai dizer assim, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então, ter um dom de operações, de maravilhas, né, de prodígio, de milagres, é um favor não merecido de Deus. É porque eu busquei a Deus, porque Deus, Ele quis me usar. É bom ser usado por Deus, é bom orar e Deus abençoar, curar, fazer milagres. Eu creio na palavra de Deus. Mas se eu vacilar, não andar correto, aqueles dons não vai me salvar. Dons não significa salvação. Salvação eterna significa intimidade com Deus, ler e viver a Bíblia, amar o próximo, ensinar o próximo a chegar no reino de Deus. Tá bom? Não é dando mau exemplo, mau testemunho, é amaldiçoando. Aí as ovelhinhas, alguém que nos admira, que está próximo da gente, vai achar que é assim, vai querer ficar fazendo a mesma coisa, brigando, reagindo com a própria força carnal, amaldiçoando. Não. É amar o próximo, amar o inimigo, orar por quem nos persegue. Está escrito, deixa eu repetir aqui, está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 43, 44 e diante. Amar quem nos persegue, orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Tá bom?
alguém lhe fez o mal, me fez o mal, me julgou. Vamos orar, vamos dizer: eu te amo, eu te perdoo, eu intercedo a Deus por você, de coração, não de boca para fora. Agora, se Deus quiser matar, Ele vai matar. Se Ele quiser condenar, julgar, fazer ficar doente, Ele que vai fazer. A Bíblia diz que a vida e a morte pertencem a Deus. Se eu agir na minha força, na frente de Deus, Deus não vai agir. Ele vai ficar impossibilitado de agir. Ele tem poder para agir, Ele pode. Mas Ele não quer que ninguém tome a frente dEle. Tudo tem a hora dEle. Se eu agir na minha força carnal, Deus não vai agir, porque eu já agi. Paulo, ele agia na força carnal dele. Ele perseguiu os cristãos, enfim. Mas quando ele entregou a vida para Jesus, passou a seguir a Jesus, ele deixou o próprio Jesus, o próprio Deus, agir por ele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tá bom? Para com essa besteira. Quem age assim é quem não conhece a palavra de Deus, a Bíblia. Pode conhecer a letra, e a letra mata, o Espírito vivifica. Quem conhece o Espírito, pratica e vive o Espírito da Bíblia, da palavra de Deus, não age desse jeito. Deus dá sabedoria e maturidade. Não adianta ter curso, né? Ter teologia, né? Ter vários diplomas, vários conhecimentos, estudo bíblico, a letra, e não ter intimidade com Deus. Não procurar viver como Jesus viveu, como Jesus amou. Ele diz que devemos viver como ele viveu. Imitar a ele não na soberania, mas como ele agiu, como o povo, os profetas agiam no passado. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente o seu amigo da fé, o pastor Wilson Cruz. Um beijão no coração. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e nos dando sabedoria.